Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por estarmos aqui, nós glorificamos o teu santo nome pelo privilégio que nós temos de estar em sua presença. Deus, que o Senhor mesmo faça aquilo que o Senhor quer fazer em cada coração que está aqui nessa noite, que está ouvindo essa palavra pela internet, nos seus lares, que a tua mensagem entre em nossos corações, mais do que eu que estou aqui, Senhor, sou apenas um mero canal, porque o que nós queremos ouvir aqui não é a voz de um homem, não são as nossas ideias humanas, mas nós queremos ouvir o teu Espírito Santo falando conosco, e por isso nós queremos continuar te adorando agora, Senhor, com a intensidade dos nossos corações, tal como nós cantamos, nos prostramos, celebramos. Agora nós vamos te adorar, Senhor, conectando, Senhor, a nossa mente, o nosso coração com a tua palavra, e livrando o nosso coração, a nossa mente de toda distração, de tudo que ficou lá fora. Eu sei que nós temos muitas questões, nós temos muitos problemas e demandas que se acumularão pela semana, existem muitas coisas para resolver, e é por isso, Senhor, que nós precisamos tanto ouvir a sua voz e nos colocarmos diante da tua presença, porque quanto mais trabalho nós temos, quanto mais ocupação nós temos, quanto mais demanda nós temos, mais nós precisamos orar, mais nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Por isso que esse momento é tão importante. Espírito Santo, guarda o nosso coração, não deixe que nenhuma dessas coisas que estão abaixo da tua presença nesse lugar ocupem algum lugar de disputa com a tua palavra. Nós queremos ofertar ao Senhor os nossos ouvidos, nossa mente, acima de tudo nosso coração, Senhor, ouvindo a tua voz que está falando nesse lugar. Não sei se você pode perceber a presença de Jesus, mas fale com Ele, permita que Ele toque no seu coração. Nós cantamos aqui sobre a presença dEle, realmente é só a presença dEle que importa nas nossas vidas. Jesus, como nós amamos a tua presença, Senhor. É por isso que Davi diz: eu me alegro com aqueles que dizem para mim, vamos à casa do Senhor, porque nós amamos estar nesse lugar, Senhor. A sua presença está sim em todos os lugares, não existe um lugar onde o Senhor não está, mas esse lugar é um lugar que nós consagramos, no momento em que nós consagramos com pessoas que quiseram estar aqui por causa do Senhor. Então é muito diferente, especial para nós estarmos nesse lugar, e nós sabemos que o Senhor se faz presente, porque nós estamos aqui por causa do Senhor. Existe uma promessa, que se dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, como nós estamos, o Senhor mesmo estaria aqui. Nós queremos então reconhecer a tua presença, e reconhecer a tua presença é te honrar como somente o Senhor é digno. Por isso nós não queremos ficar pensando em mais nada, Senhor, nós só queremos o Senhor agora, nós só queremos desfrutar da sua presença nesse lugar. Jesus, guarda os nossos corações, Senhor. Aqueles que estão agitados nesse lugar agora possam ser acalmados pelo som da tua doce voz. Aqueles que estão incomodados com qualquer outra coisa, Senhor, tomados pelo perfume da tua presença, agora possam ser acalmados, ter paz nos seus corações, porque o Senhor está falando. Em nome de Jesus nós entregamos todas essas coisas aos seus pés e louvamos o teu santo nome. Aleluia. Se essa é a sua oração também, diga amém. Bom, hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens com o tema adoração extravagante. E eu estou no primeiro episódio dessa mensagem, e o nome da mensagem é Que Desperdício. Glória a Deus, porque Jesus falou com a gente de uma forma tão poderosa de manhã, e eu sei que não será diferente agora à noite aqui. Quantos creem nisso? Quantos querem isso? Sabe, desperdício é algo ruim. Quando nós pensamos em que alguém está desperdiçando algo, a ideia do conceito de desperdício é quando alguma coisa que tem uma determinada finalidade ou função não está sendo usado para aquilo, está sendo usado para uma outra demanda. E então um recurso é desprendido de forma errada, o tempo é gasto de forma errada, a gente é até punido por desperdício. Você vai lá no restaurante, no self-service, por exemplo, e você paga lá R$24,90, lá é para comer à vontade. Você pode comer igual um dragão lá, comer igual um louco, mas está lá, o desperdício será cobrado. Você pode comer 5 pratos, mas se você comer um e deixar meio, você paga por aquele meio ali, porque você desperdiçou. Eu com desperdício de comida, gente, nossa, eu fico, assim, eu literalmente, eu posso dizer que eu odeio desperdício de comida, eu fico muito bravo mesmo, mexe comigo.
Primeiro porque a gente sabe, né, quantas pessoas na humanidade, né, 80% da humanidade tem alguma carência, né, uma deficiência nutricional. Não necessariamente passam fome, mas nem todas essas pessoas que estão nessa faixa têm pelo menos ali o mínimo de 3 refeições diárias, por exemplo. E a gente aqui às vezes tem muito, né? Então, quando você joga comida fora ali, aquilo chega a ser pecaminoso, né? Desperdiçar comida, e eu sinceramente eu fico muito bravo. Então, às vezes a gente fala para as crianças quando vão servir, ó, coloca menos no prato, coloca o que você vai comer. Se você quiser comer de novo, você come de novo. Ninguém está regulando, mas não deixa comida no prato. Eu fico doido, tem que lamber o prato para mim, porque é um absurdo para mim o desperdício de comida, né? O próprio conceito, né, de desperdício aqui no dicionário diz que é uma despesa ou um gasto exagerado, um esbanjamento. Um exemplo aqui: sua compra foi um desperdício de dinheiro, né? Os maridos devem falar muito isso para as esposas. E as esposas devem falar bastante para os maridos aí, quando eles gastam com carro, quando eles gastam com algum hobby aí, porque cada um sabe para que o seu dinheiro é válido, né? E ninguém consegue entender o que é utilidade e o desperdício para nós. Outra ideia também, como eu disse, de uso sem proveito, uma perda. Por exemplo, quando você está discutindo com alguém, aquela conversa não vai levar para lugar nenhum, certo? Você fala que foi um desperdício de tempo. Nossa, essa conversa foi um total desperdício de tempo, porque a gente usou esse tempo todo aqui e não chegou em lugar nenhum. Então isso é um desperdício. Tem um filme que chama Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. A Dani falou que esse nome parece, né, A Volta dos Que Não Foram, coisa desse tipo assim. Mas é um filme de um romance, que eu tenho, acho que é o Jim Carrey e a Kate Winslet, que são os protagonistas, e tem uma frase muito interessante dele. Ele diz que desperdício, passar tanto tempo com alguém e descobrir que é uma desconhecida. Quando você está ali em um relacionamento, mas de fato o coração não foi completamente aberto, você não foi totalmente ali sincero, então você passa tanto tempo com a pessoa e no final você percebe que você nem conhece a pessoa. E é nesse contexto que ele diz. Então eu acho que está claro para a gente essa ideia de que desperdício. E tendo falado isso, eu queria que você abrisse comigo lá em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 14. Queridos, a presença de Jesus é tão gostosa nesse lugar, meu Deus. Obrigado, Jesus. Como nós te amamos, Senhor. Como nós amamos estar na tua presença, meu Deus. Abre lá, Marcos 14, vamos ler dos versos 3 ao 9. Dizem assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Bom, é gostoso quando a gente lê esse texto e pensa que Jesus ele não estava num ambiente de desconhecidos. Quando você estuda a história de Jesus, sobretudo no Evangelho de João, você vai perceber que essa região de Betânia, os outros evangelhos também falam disso, mas você percebe que essa região de Betânia é um lugar de amigos de Jesus. Então provavelmente era um lugar em que Jesus, entre uma Cafarnaum e uma Tiro e Sidom, entre uma passagem por Nazaré da Galileia, e curas, e milagres, e pregações, e debates com os fariseus e mestres da lei, ele dava uma chegadinha em Betânia, ele ia para a casa dos seus amigos. Era um lugar em que pessoas tinham acesso para conversar de maneira aberta com Jesus. Ele estava na mesa ali que provavelmente ele já deve ter
deveria ter se assentado algumas vezes, porque esse episódio aqui é o final da vida ministerial de Jesus. E ele está ali então como alguém que come com os seus amigos, mas de repente a gente percebe que existe uma outra pessoa que rouba a cena num lugar aonde Jesus está. E não é fácil fazer isso. Não é fácil conseguir chamar a atenção no lugar onde Jesus estava. E eu digo até nesse momento como Jesus humano, porque Jesus, homem, impressionava demais. Ele era o cara que chegava e todo mundo então queria ouvi-lo. Todo mundo queria olhar para ele, todo mundo queria saber o que estava acontecendo. Mas alguém de repente nesse episódio rouba a cena da história, porque ele está comendo e diz que ele estava reclinado à mesa. Nessa cultura a mesa não era como nós conhecemos, mas era uma mesa muito próxima ao chão, num padrão que os orientais ainda mantêm. Eles estavam sentados no chão a ponto de que provavelmente ele abaixou ali para pegar um pedaço de frango ali, e na hora que ele estava com a cabeça baixa, alguém se aproxima dele. Alguém se aproxima com um frasco que tem exatamente o tamanho desse aqui, né? A licra, que era onde se guardava os perfumes, tinha 1/3 de litro, 300 e poucos ml. E ela pega então, quebra aquele lacre, e eu não vou derramar aqui para o Manu não brigar comigo depois, mas derrama aquilo na cabeça de Jesus. E aquilo então eu imagino, porque não apenas agora essa cena por si só é uma cena que mexe com a cabeça das pessoas, mas todo aquele perfume invade o ambiente, e a gente pensa que as pessoas vão reconhecer o que está acontecendo, mas nós percebemos que aquilo gera indignação, aquilo gera uma perturbação no ambiente. É tão claro que essas pessoas tinham muita afinidade e liberdade com Jesus, que ao contrário de muitos episódios nos quais as pessoas apenas arrazoavam nos seus corações, nas suas mentes, nesse momento as pessoas começam a falar em tom de indignação. Eles não apenas pensam achando, nossa, que absurdo isso, mas a palavra diz nos versos 4 para frente que eles começam a dizer uns aos outros. Imagina numa mesa as pessoas sentadas, e quando essa moça vem e faz isso, e ela quebra aquele perfume, as pessoas começam a falar, e em tom de indignação: nossa, o que é isso que está acontecendo aqui? Que absurdo! Como que essa moça tem coragem de interromper a nossa reunião aqui, e fazer uma loucura dessa? E mais do que isso, então eles ainda começam a repreendê-la severamente, eles começam a brigar com ela. Fala: sua retardada, o que você está fazendo? Você é maluca, menina? Eles começam a brigar com ela de maneira severa, é o que está escrito. Eles começaram a repreendê-la severamente, esses homens que já estavam indignados. E todos eram amigos de Jesus, todos eram familiares a Jesus. Sabe, a verdade é que essa moça era a única pessoa que de fato sabia quem estava ali. Ela é a única pessoa que nesse ambiente entendeu que não existia mais importante para fazer, nada mais importante a ser feito do que reconhecer que Jesus estava em Betânia, do que reconhecer que Jesus estava nessa casa, porque por mais que para aquelas pessoas abrir mão daquele frasco de perfume tão caro, eles contabilizam muito rápido aqui, eles dizem 300 denários, né? Um denário era a diária de um trabalhador braçal. 100, 125 reais, depende do trabalhador braçal. Vamos, para ficar mais fácil de fazer conta aqui, vamos pensar em 100 reais, 300, 30 mil reais. Nós devemos ter muitos poucos perfumes que custem isso hoje. 30 mil reais um frasco de perfume desse tamanhozinho assim. E eles dizem: ela está fazendo um desvio de função desse negócio, isso não era para isso. Eles até arrumam uma finalidade melhor. Eles dizem: isso aí podia ter sido vendido e dado aos pobres. Olha que nobreza, né? Que coisa boa. Tem gente passando fome, como eu disse no começo aqui. Isso é um desperdício. Podia vender, podia comprar cesta básica, podia fazer uma coisa muito mais útil do que isso que ela fez agora. Mas a primeira lição que essa moça nos ensina é que nós estamos desperdiçando a nossa vida quando nós não aproveitamos a oportunidade de reconhecer quem Jesus é. Quando nós não aproveitamos a oportunidade de reconhecer que Jesus está na casa e nos gastarmos e nos desperdiçarmos completamente para adorá-lo. Ela era a única pessoa nesse lugar que tinha consciência correta de que o desperdício verdadeiro é quando nós estamos diante dele e não o adoramos. É quando nós estamos diante dele e não o reconhecemos e não nos derramamos aos seus pés. Amém? Amém?
Você está numa igreja cuja a visão é sermos noiva. A primeira parte da nossa visão é isso. E quando nós falamos sobre sermos noiva, nós estamos dizendo que um relacionamento vertical interno, profundo, nos conecta ao amado da nossa alma. E que todas as outras coisas que acontecem na nossa vida partem dessa visão que nós temos a nosso próprio respeito. Nós somos uma noiva apaixonada por Jesus. Nós amamos Jesus acima de todas as outras coisas. Ele é o amado da nossa alma. Ele é a pessoa pela qual nós nos interessamos de fato, com quem nós queremos estar. Os avarentos fazem contas, mas com ela nós aprendemos que a verdadeira adoração é quando nós deixamos de fazer conta, é quando nós não fazemos mais as contas daquilo que nós deixamos para trás, para estarmos com Jesus, para nos entregarmos. A adoração é não fazer conta, meu amigo, sabe? Quando nós pensamos em sermos discípulos de Jesus, em deixarmos a nossa vida para servi-lo, Ele vai dizer que antes de tudo começar, nós precisamos fazer contas. Lá em Lucas no capítulo 14, se você puder abrir o verso 28, Lucas 14, 28. Jesus nos propõe ensino dizendo: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, e pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, e enquanto o outro ainda está longe, pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo, diga comigo, tudo, diga com convicção, tudo, o que possui não pode ser meu discípulo. Jesus estava dizendo isso. É Ele quem está ensinando e propondo. Assim como nós vimos agora recente, nós temos uma guerra acontecendo, uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, e isso partiu do regime do Putin de atacar a Ucrânia. E eu estava vendo as últimas estatísticas, 200 e tantas mil pessoas morreram, mas eu não lembro exatamente quantas são as outras mil. Eu acho que eram 248 mil mortes. Eu acho que 48 mil são civis. Mas das 200 mil baixas militares, 100 mil são da Rússia. E isso, né, nos analistas, né, de políticas exteriores, enfim, de guerra, é uma grande derrota para a Rússia. Porque a Rússia, com todo o seu poderio militar, estrutura e com a intenção de tentar dominar a Ucrânia, eles perderam meio a meio para um país muito menor, com poderio muito menor. Então isso tem sido, nesse aspecto, uma derrota. Se bem que guerra é uma derrota para todos nós, né? São 248 mil pessoas, não importa de onde são, quem são, quais são, morreram. Mas ele fez as contas erradas, ele desprezou o adversário, e isso impôs uma derrota para ele. E Jesus está dizendo que, da mesma forma, quando nós somos convidados para sermos os seus discípulos, a gente precisa fazer as contas antes, porque discipulado vai custar tudo. Então a gente faz as contas antes. A gente avalia se é realmente o que nós queremos para a nossa vida, porque não existe nenhuma possibilidade de sermos de fato discípulos de Jesus se nós não entregarmos tudo. Mas Jesus estava num ambiente de pessoas que inclusive eram os seus discípulos. Em Betânia, Jesus estava com os seus discípulos, com seus amigos. Mas parece que naquele momento nenhum deles entendeu o que seria um desperdício naquela hora. Mas teve alguém que entendeu o que de fato era ser uma discípula de Jesus, uma seguidora de Jesus. Porque não se faz conta para a intimidade, meu irmão. Sabe, cada um de nós tem um nível financeiro, um padrão, um parâmetro, mas suponhamos que você é alguém aqui casado e está chegando o seu aniversário de casamento. Então antes, você sabe o que você pode fazer para celebrar de acordo com a sua renda, alguma coisa que você vai fazer. Mas depois que você já fez isso antes, você fez as contas antes para isso, quando você chega lá, você não vai ficar ali dentro do lugar que você já sabe que você pode ir, ficar olhando o preço da sobremesa no cardápio ali, porque você não está mais preocupado com aquilo, você se organizou antes.
É o seu momento de curtir a intensidade da presença ali do seu cônjuge e tal. Então você já foi ali sabendo o que você tinha que fazer. Aquele momento é um momento de deleite, de desfrutar. Quantos estão me entendendo? Você faz a conta antes no planejamento familiar, mas para intimidade, para devoção não se faz conta. Você simplesmente desfruta, você simplesmente se deleita. Quando ela entrega tudo que ela tem naquele momento, ela está entendendo e dizendo para Jesus que aquilo era uma prova de que ela estava entregando-se a si mesma para Ele. Ela sabia que aquilo era muito menos valioso do que quem estava diante dela, que aquilo era uma prova do seu amor pleno e total. Agora, quando você decide viver dessa forma diante de Jesus, espere ser reprovado. Espere ser alvo das críticas daqueles que não entendem seu amor por Jesus. Espere ser cancelado quando você renuncia todas as coisas que são contrárias à sua intimidade com Ele, para viver uma vida de extrema adoração. Assim como ela, as pessoas começaram a criticá-la de uma forma que ela pudesse ouvir, e tentaram ferir o seu coração, tentaram bloquear a sinceridade dela na presença de Jesus, tentaram cancelar essa moça. É interessante, né? Jesus estar nesse momento no ambiente de amigos. Mas eu quero dizer para você uma coisa: ninguém precisa entender a sua adoração ou a sua forma de se entregar para Ele. É só Ele que precisa receber o seu coração nessa noite. É só Ele que precisa receber o seu tudo aos pés dEle. Não se importem. Sabe, muitas vezes a gente vê que as pessoas entram na igreja, e aqui deveria ser um ambiente em que as pessoas que mais entendem quem é Jesus e como Ele deve ser honrado e adorado, deveria ser um ambiente onde essas pessoas estariam. Mas muitas vezes entra alguém diferente, entra alguém novo, e alguém que está começando a reconhecer Jesus, e muita gente vê, puxa, fala, nossa, mas como ela pode estar adorando dessa forma, com uma saia tão curta, ou com um decote tão acentuado? Como esse cara que ainda fala palavrão, ainda tem tantas coisas estranhas lá fora acontecendo, pode se jogar tanto aos pés de Jesus assim? Sabe, essas horas eu aprendo também aqui que se esses homens estivessem reconhecendo e adorando tanto a Jesus como eles deveriam, eles não teriam tempo de avaliar quem está do lado deles se prostrando. Se você estivesse entregando a sua própria adoração a Ele, você não conseguiria olhar para o que está acontecendo do lado. Isso é uma lição muito profunda para nós, porque nós somos chamados para adorar a Jesus e entregar para Ele o nosso próprio coração, e não nos focarmos no que está acontecendo à nossa volta, porque não existe ninguém mais importante do que Jesus. Não existe ninguém que mereça mais a nossa atenção se você estiver aos pés dEle, meu amigo. E eu espero que isso traga cura para o seu coração, porque se você estiver aos pés dEle, coloca o verso 6, por favor. Jesus diz: deixem-na em paz, porque vocês estão perturbando. Sabe o que é isso, meu amigo? Jesus é aquele que intercede, advoga, defende o coração, cuida dos sentimentos daqueles que estão aos pés dEle, mesmo que ninguém entenda a sua devoção, mesmo que as pessoas te repreendam, porque muitas vezes nós ouvimos isso: puxa, mas você já tem uma vida tão puxada, você trabalha tanto, mas você ainda está lá domingo na igreja, de manhã e de noite, você ainda está liderando um clã, não acredito que você dizima na igreja. Ei, se você está aos pés dEle fazendo isso com o seu coração, pode deixar que Jesus é o primeiro que vai te defender. Jesus é o seu advogado diante das vozes que acusam, sejam elas religiosas ou vozes que não sabem quem Ele é. Se você está aos pés dEle, você vai ser muitas vezes cancelado fora, mas você vai ser protegido dentro. Jesus cuida dos corações daqueles que o adoram de verdade. Existe uma outra lição muito profunda aqui. Jesus diz que devoção e adoração é muito maior do que benfeitoria, do que boas ações. Esses homens começam a fazer contas, eles começam a achar que é um desperdício jogar 30 mil reais aos pés de Jesus. Mas Jesus fala: não a perturbem. Vocês querem ajudar os pobres, vocês sempre vão ter oportunidade para fazer isso. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ninguém se importou mais com os oprimidos do que Jesus. Ninguém deveria se importar mais com as pessoas que estão marginalizadas do que a igreja de Jesus.
Isso jamais deveria ser uma pauta política, isso deveria ser uma pauta da igreja de Jesus. A justiça social, não tem como a gente falar contra isso, isso é um tema nosso. Mas Jesus está dizendo aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13: ainda que eu venda tudo que eu tenho e dê aos pobres, se não tiver amor, se isso não for uma revelação de um coração que conhece Jesus e que faz isso por amor a Ele, não vai valer nada. Jesus estava dizendo: me adorar é mais importante do que fazer algo por mim. Me adorar é mais importante do que fazer algo por alguém que precisa. Me reconhecer é a coisa mais importante que pode acontecer dentro do seu e do meu coração. Jesus está dizendo isso para você nessa noite. Mais do que o seu serviço, mais do que as suas boas ações. Tem gente muito melhor do que nós fazendo boas ações em tantas religiões, em tantos clubes e grupos e associações. As pessoas têm os seus próprios deuses, as suas próprias ações de justiça social, mas eu e você precisamos ter um amado da nossa alma, alguém que nos move, alguém que é a razão de nós sermos e fazermos tudo o que nós fazemos. E essa moça nos ensina isso, que nem ajudar alguém pode estar na frente da sua paixão por Jesus. Isso é tão sério. Quando você abre a sua Bíblia, eu acho que nas Bíblias online também tem isso, nas digitais, mas eu sei que na Bíblia de papel, quando você pega ali uma boa Almeida, revista e corrigida, antes desse capítulo começar, tem um título ali, está escrito: A História da Paixão. Uau! Coloque ali o verso 9. Jesus diz: eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Meu Deus, preste atenção nisso. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você vive uma vida de paixão intensa, de amor por Ele, quando tudo que você tem é dele, quando o seu coração é dele, quando o seu tempo é dele, quando os seus bens, os seus talentos, quando o seu ser está nele, a sua história e a história de Jesus se tornam uma única história. Jesus está dizendo: aonde pregarem o evangelho, aonde contarem sobre mim, eles precisarão contar sobre ela, porque a história dela é a minha história. Meu Deus, entenda o que Jesus está falando para você. Ele está dizendo que a sua história e a dele devem ser uma história só. Ou seja, não tem como alguém que te conhece falar de Jesus sem falar de você, e não tem como alguém falar de você sem falar de Jesus, porque vocês têm uma só história. A sua história é a história de Jesus nessa geração. Quando você se entrega completamente para Ele, Ele diz: a história dessa moça é a minha história. Aonde falarem sobre mim, eles precisarão falar sobre ela. Eles contarão o evangelho em minha memória, mas eles contarão o que ela fez em memória dela. Isso é adoração, porque a adoração define identidade, porque o Deus que nós amamos define quem nós somos. Nós nos tornamos parecidos com quem nós adoramos, como diz o Salmo 115. E se você quer ser parecido com Jesus de fato e viver a história dele, a única possibilidade disso acontecer na sua vida é se não sobrar mais nada em você que não seja Jesus. Eu não sei se você sabe, mas lá em João no capítulo 12, nos versos de 1 a 4, nós descobrimos quem é essa moça. Nós entendemos novamente a sua vizinhança de amigos. Coloca João capítulo 12, vamos ler os versos de 1 ao 4. Meu Deus, essa era a última Páscoa de Jesus na terra. E 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava na mesa com ele. Então Maria, essa moça aqui, pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. Bom, então a gente está descobrindo aqui que ela derramou sobre os pés de Jesus e enxugava com os seus cabelos. E o cheiro da adoração dela, e o cheiro da entrega dela, a sua própria fragrância que representava a sua vida, representava o cheiro que estava em Jesus agora, porque Jesus fora tocado pelo perfume da adoração de Maria. Sabe quem é essa Maria? Quando nós voltamos lá para Lucas 10, nós aprendemos que isso não aconteceu apenas nesse momento, mas que isso provavelmente tenha sido uma decisão muito pensada. Abre comigo lá em Lucas 10. Lucas no capítulo 10.
Deixa eu ver qual é o verso aqui, acho que é o finalzinho de Lucas 10, a partir do verso 38. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Novamente alguém vem e repreende essa moça que estava adorando Jesus. Esse foi o primeiro episódio que nós conhecemos. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Aqui Maria tinha escolhido o que ela queria para a vida dela. Sabe, quando nós vemos Maria entrando, preste atenção nisso, na casa de Simão, enquanto Jesus está na mesa, eu fico pensando que ela foi convidada ali, e como uma das moças, ela estava talvez ali entre panelas e bandejas, e servindo os homens na casa, mas em algum momento ela sai da casa de Simão, vai até a casa dela e pega esse frasco de alabastro, que não era apenas um perfume muito caro, mas era o perfume da vida dela, porque uma moça como ela, guardava isso como um dote para o dia do seu casamento, para que o amor da sua vida recebesse o seu perfume na sua noite de núpcias. E eu acredito que naquele momento que ela estava aos pés de Jesus, e sabendo agora que talvez seriam os últimos dias de Jesus na terra, ela disse: eu preciso dizer para o meu amado quanto eu o amo, eu preciso dizer para ele que ele é o amor da minha vida. E talvez Maria tenha decidido, isso é meu pensamento, não está na palavra, mas talvez Maria naquele momento tenha decidido: talvez eu nunca me case, talvez eu nunca tenha um outro amor, mas Jesus é o amor da minha vida. Então aquilo que eu tinha guardado para a pessoa mais especial, para o maior momento da minha vida, eu quero quebrar aos pés de Jesus e dizer: o Senhor é o maior na minha vida. Não existe alguém que eu ame mais do que o Senhor, e se isso me custar não ter mais nada, não me importa, porque tudo que eu tenho é o Senhor. Eu escolhi a melhor parte da minha vida, e é estar aos pés de Jesus, e é te amar, e é gastar a minha vida por amor ao Senhor, e somente isso é adoração. E isso não pode ser tirado de nós. Muitas coisas são tiradas de nós, muitas pessoas são tiradas da nossa vida. Nós desperdiçamos muitas coisas na vida, nós erramos em muitas escolhas, mas aquilo que nós gastamos ao pé de Jesus não é desperdício, é a única utilidade que existe na nossa vida, porque a sua vida foi feita para ser gasta aos pés dele. Se desperdício é usar algo para uma utilidade que não tem, gastar a sua vida aos pés de Jesus é dar a devida função para a qual você foi criado. Usar os seus talentos para a glória de Deus é adorá-lo, porque os seus talentos foram feitos para a glória de Deus. Gastar os seus recursos e os seus tempos, tudo que você tem disponível, por amor a Jesus, não é desperdiçar, é desperdício para quem não sabe quem Ele é. Mas para você não é desperdício, é a única forma de empregar bem tudo que você tem, adorando a Jesus. É por isso que é uma tristeza quando nós estamos aqui e nós chamamos para cantar e você conta telha. É por isso que é uma loucura quando nós estamos na casa de Deus e nós dizemos: bata palmas, e você cruza o braço, porque Ele precisa que você mostre para Ele que todo o seu ser, o seu corpo, os seus movimentos, a sua voz. Claro que isso transcende esse momento de igreja, isso deve avançar para todas as áreas da nossa vida, porque a nossa história é a história de Jesus. Mas é loucura quando Ele está na casa, como Ele está nessa noite aqui, e nós não nos prostramos e adoramos. Mas Jesus está mudando o seu coração. Os avarentos são constrangidos no ambiente de adoração, eles não prevalecem. Quem não reconhece quem é Jesus se frustra no ambiente de adoração. Por isso o Salmo 1 diz que os ímpios não prevalecem na congregação dos justos. Agora os justos adoram, e na presença de Deus existe abundante alegria. E o nosso cheiro é o cheiro de Jesus, e o cheiro de Jesus se torna o nosso cheiro, e o perfume enche a casa. E não há como os presentes não perceberem onde existe um ambiente de adoração, e você foi chamado para viver e arrastar isso para o resto da sua vida. Nós te amamos tanto, Jesus. Se você o ama, se coloque de pé nesse momento. Diga para Ele o quanto você o ama. Talvez seja, a gente nunca sabe quantas oportunidades nós temos de viver alguns momentos, mas Maria sabia: eu não vou ter Ele por muito tempo, e eu não quero perder esse momento. Feche seus olhos, levante suas mãos, esqueça tudo, só perceba a presença dEle agora nesse lugar, em nome de Jesus. Como nós te amamos, Senhor.
te amamos, Jesus.